Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz esteja em seus lares. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar, há mais de 30 anos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Hoje presentes aqui conosco, esse que vos fala, João Menezes, e nossos pais, Eni e Lidiênio. Meu pai agora gostaria de dar um abraço especial a dois ouvintes que aqui estão nos acompanhando. Nós queremos então, com muita alegria, dar um alô, né? E muito obrigado pelo carinho, a Mari e o Guilherme, lá de Turuí. Né? Nós não conhecemos, mas quem sabe se aparece uma oportunidade da gente nos conhecermos, viu? O casal que nos ouve já há algum tempo. E a todos os nossos outros ouvintes que acompanham esse programa, também o nosso muito obrigado. E queremos aproveitar para falar também da ajuda financeira à Rádio Rio de Janeiro, porque nós fazemos parte da administração da rádio, e a rádio, como todas as outras empresas, não é só a Rádio Rio de Janeiro, mas de modo geral muitas empresas, inclusive algumas foram obrigadas a fechar, a despedir os seus funcionários, mas a rádio continua, né, no ar. Então nós queremos fazer um apelo a toda a comunidade que nos escuta, que nos acompanha, para ajudar a rádio. Se por acaso, né, há dificuldade, faz um grupinho aí, fala com algum vizinho que é simpático, algum parente, mas vamos fazer essa corrente de solidariedade para que a rádio possa continuar a sua missão, que é uma missão abençoada por Deus aqui na Terra. Nós vamos então fazer a leitura da mensagem inicial, que está contida no livro da Esperança, que é um livro de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse livro ele faz parte de uma coleção de 5 livros que comentam as obras da codificação. E a mensagem de hoje tem como título Eles Antes. Está baseada na parte do Evangelho de Jesus, que foi narrado por Lucas e que nós não precisamos ler porque nós iremos ler no comentário do Evangelho. Então diz assim Emmanuel: quando deres um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo, o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recordos que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces a autoridade, é natural que te dispõe a sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça.
Amealhaste conhecimento nos tesouros culturais que adquiriste, é justo que aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te aspira às normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que te debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, sexta-feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-os amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram nos transes das dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda eles antes. É assim, Senhor, aqui estamos, reunidos em Teu nome, para mais uma vez realização do nosso culto cristão. Abençoa-nos por quem és, abençoa, ajuda-nos para que possamos ajudar. Dá com que a nossa caminhada na terra possa ser aureolada de luz, que nós possamos merecer a sua digna presença. É assim, em Teu nome, em nome de tudo bem, iniciamos o nosso culto cristão nesta noite. Então, como já foi adiantado na página que foi lida, o tema de hoje é convidar os pobres e os extropiados. Extropiados é aqui mutilado, aleijado, que hoje nós chamamos de deficientes físicos, né? E continua, dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essa palavra, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 25. E vamos ver aqui o que comenta Kardec a respeito. Ele abre aspas porque começa a citar a frase do Evangelho, né? Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os extropiados. Fecha aspas. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não só os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido o mais literal. Quantos não convidam para as suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou ao seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Desta forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Nós nos lembramos de um fato que vimos no noticiário de uma das emissoras de televisão, que certo casal, no aniversário do filho, em vez de realizarem a festinha em casa, chamando os amiguinhos, procuraram uma instituição que abrigava crianças necessitadas, né, desse amparo social, e para lá então fizeram a festinha, né, e já ensinando ao filho essa recomendação de Jesus, né. Então é importante que a gente coloque nossos filhos, né, lembrando até aquele provérbio de Salomão, né, coloca a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, dele não se desviará. Como diz aí Kardec, ele é muito claro nas suas observações de que realmente Jesus não estava fazendo com que a gente deixasse de, em certas ocasiões, reunir familiares e amigos. Mas que a gente não esqueça aqueles que realmente são mais necessitados. E aí a gente também deve dar a nossa atenção, o nosso carinho e aquilo que às vezes está nos sobrando. Se nós não pudermos dar contribuições materiais, que possamos, e já falamos isso no programa anterior, dar a nossa contribuição como voluntário em alguma instituição. E você falou agora no final, né, com relação a que a gente não deve desdenhar os amigos e os parentes, né? Mas, como diz o próprio Kardec aqui no final do texto, mesmo entre esses, tem aqueles mais necessitados, né? Quem é que não tem um parente ou um amigo que tem uma condição um pouquinho mais precária do que a nossa, né? Às vezes nem só do ponto de vista financeiro, mas de entendimento mesmo, de compreensão da vida, né? Das realidades até espirituais. Então, quando a gente convida essa pessoa para esse banquete, que até já falando em espiritualidade, pode ser um banquete espiritual, né? Convidar para ir na casa espírita, para ir para participar conosco do culto do Evangelho na nossa casa, né? Então que a gente possa convidar não só essas pessoas que têm menos condições materiais, mas aquelas que têm menos entendimento também, e assim a gente vai clareando o seu raciocínio, o seu entendimento para as coisas espirituais, porque os deficientes não são só os deficientes do corpo, existem os deficientes da alma também, de perdão, deficiente de caridade, de fazer o bem, né? E quando a gente convida essas pessoas para uma prática do bem também, para estar junto conosco no trabalho do bem, a gente abre os caminhos para essa pessoa também melhorar a sua condição espiritual, né? E uma coisa que é importante é que muitas pessoas de situação socioeconômica abaixo do que seria o normal, também são pessoas que muitas vezes são ignorantes, mas de ignorância não por ser mal educado, né, mas ignorante por desconhecer. São almas, às vezes, ainda, né, pouco vividas e que precisam desse amparo, principalmente na questão do conhecimento. Então vamos estar atentos a isso e sempre que pudermos, vamos ajudar. E nesse ponto, a Eni, que agora já com a idade e com a enfermidade tem participado pouco dos nossos comentários, mas ela foi educadora, ela trabalhava com crianças que estavam iniciando, portanto era alfabetizadora, como se diz, né, atualmente. E como tal, também às vezes ela pegava alguns vizinhos,
Nós tivemos uma companheira que ia lá em casa para ajudar na limpeza da casa e levava o filho, né? E o filho estava na escola, mas com muita dificuldade, e a Eni colaborava alfabetizando esse menino, né? Hoje ele é um homem feito, graças a Deus, é um evangélico sincero e ganha vida honestamente. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho, né? E quando pudermos sempre passar os ensinos de Jesus, melhor ainda. Até bem pouco tempo a senhora fazia isso, né, mãe? Com aquele vizinho ali da frente, que ajudava, né? Lembra dele? Lembro, Yuri. Então, não tem muito tempo que a minha mãe ainda fazia esse trabalho de pegar uma criança que ou não estava na escola, ou não estava indo bem na escola, para auxiliar. Fez isso com vários vizinhos, com várias crianças aí, cumprindo sua missão de educadora, mesmo já não estando mais na sala de aula formal, né? Então a gente realmente tem no Evangelho essas lições e é preciso que a gente possa começar a pensar nisso. Uma coisa que eu vou reunir agora aqui, tá lembrada, é que nós estivemos participando assim mesmo de uma forma um pouco sem muita participação no ENEF, que foi realizado sexta-feira e hoje. Domingo, que é o dia que nós estamos gravando o programa. Domingo, tá? Porque é o dia que a gente grava o programa. E o tema do ENEF esse ano foi aquela passagem de Jesus quando ele fala do tesouro, né? Fazendo aquela relação entre coração e tesouro, né? Portanto, é muito importante que a gente possa passar esse tesouro, que é a moral cristã, para as outras pessoas. E isso é um dever que o espírita, ou que o cristão, de modo geral, tem. Não é através do fanatismo, mas ajudar a pessoa a entender um pouco melhor a vida, principalmente entender por que está passando por certas necessidades. Essa é uma tarefa que nos cabe também na atual existência. Está lá na missão dos espíritas, né? E de pregar o novo dogma da reencarnação. Então a gente muitas vezes tem vergonha de falar sobre reencarnação, sobre justiça divina, né? E perde a oportunidade de esclarecer e de ajudar outras pessoas, né? Que também é uma forma de caridade. A gente não colocar a nossa candeia, a nossa luz debaixo do alqueire, né? Mas num lugar em que ela possa iluminar outras pessoas também. E tem uma história espírita, acho que é do irmão X, não posso garantir, porque eu já li há muito tempo, que conta a história de um espírita que tinha um amigo, dessas pessoas que estão sempre na casa um do outro, né? E esse amigo, ele tinha uma situação socioeconômica bem abaixo do que seria o ideal, né? Era uma pessoa que precisava. E durante muito tempo esse homem frequentava a casa do amigo, que era uma pessoa de melhor situação financeira, que era espírita, né? E os dois desencarnaram, e o espírita, chegando lá do outro lado, logo que pôde, ele se engajou numa equipe que resgatava espíritos que estavam no umbral. E uma vez chegando no interior de uma caverna, gruta, né? Ele encontrou um amigo. E ele ficou espantado. Mas você é meu amigo aqui? Aí o amigo olhou para ele sério e assim disse assim: eu não posso te chamar de amigo, porque você conhecia a doutrina espírita e nunca me falou sobre ela. Então, essa lição foi muito importante, eu guardei, eu já li há bastante tempo, mas eu guardei porque realmente nós não podemos esconder esse tesouro que possuímos, que é o conhecimento espírita. Então nós vamos ler aqui, ainda do livro Cantiga de Vida, que é do Custódio Beiral, mas quadras que tem esse enfoque na passagem que acabamos de ler do Evangelho. Cala o sino da riqueza, que lembra funério dobre, pois envergonha a pobreza
e a faz ainda mais pobre. Falta amor no coração que exige amor para amar. O amor que impõe condição não tem amor para dar. A pobreza envergonhada, levar a manta, a comida, é fazer quase que nada face à graça recebida. Melhor dar que receber, a sentença é conhecida. Deves, pois, agradecer a parcela concedida. Dentre as desgraças, nenhuma, a vida inútil sopera, pois não bate em porta alguma e tampouco alguém espera. E assim vamos caminhando para o nosso final do nosso programa, do nosso momento de meditação, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pela internet, unindo corações e mentes em prece. Vamos dedicar esta vibração a todos aqueles menos favorecidos do que nós, seja do ponto de vista material ou do ponto de vista do conhecimento, que possamos endereçar a esses irmãos as nossas vibrações de paz, de carinho e de auxílio, mas não só vibrações, que possamos, no nosso dia a dia, estender as mãos, fazer a caridade que estiver ao nosso alcance. Convidarmos esses irmãos para o nosso banquete material, nosso banquete espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela nossa existência e por todos que nos acompanham aqui na rádio. Fica conosco, até o próximo programa. Que assim seja. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.